Bora! Pessoal, então o tema de hoje que eu separei para vocês é o tema de associação lógica, beleza? Então, associação lógica é o que a gente vai abordar nesse nosso encontro. E o que a gente pode falar de associação lógica? Primeira coisa, olha o que o nome já está dizendo. É associar, deixa eu chamar minha caneta, associar logicamente elementos. Então, o objetivo aqui é você associar elementos. E esses elementos podem ser pessoas, lugares, objetos. Então, não sei se você já se deparou com uma questão em prova que fala assim: Pedro, Ana e Carlos. Um é advogado, outro é médico, outro é engenheiro. Já se deparou com esse tipo de questão? Se já se deparou, coloca aí, que você fala: Felipe, isso é coisa de maluco, parece psicotécnico, né? Eu sei, eu escuto muito isso dos meus alunos, mas eu vou te ensinar hoje, como eu prometi, uma técnica infalível para você gabaritar qualquer tipo de questão de associação lógica. Eu vou te ensinar a organizar, tá bom? As ideias, montar uma tabela que não é aquelas tabelas verdades que todo mundo teme no raciocínio lógico. Você vai montar uma tabela só para você organizar as informações. E eu vou trazer algumas dicas, alguns macetes para você nunca mais errar esse tipo de questão. Então, primeira coisa, o que eu escuto muito dos meus alunos? Felipe, eu às vezes olhei a questão, mas eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem de que assunto se trata. Então, o que eu faço ao longo das minhas aulas? Assim que eu estou introduzindo o assunto, eu já mostro para ele como é que ele vai olhar a questão e ele já vai saber que é desse assunto que a questão trata, beleza? Então, como é que eu vou identificar a questão de associação lógica? Normalmente, ele pega pessoas e associa a profissões que elas têm, ou associa a cidade onde elas moram, enfim, ele associa pessoas a lugares ou então objetos, é algum animal de estimação que elas tenham. Então, ele está sempre relacionando elementos. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. O que você vai encontrar muito em edital? Em editais aí ao longo do Brasil todo? A associação lógica aparece em alguns. Em outros, aparece assim: relação entre eventos fictícios ou relação entre pessoas, lugares e objetos. Aparece muito isso, tá bom? Então, se você olhar o seu edital, não tem associação lógica, mas tem lá relação entre pessoas, lugares, objetos e eventos fictícios, ele está tratando de associação lógica, tá bom? Eu estou relacionando elementos, beleza? Então, já sei identificar esse tipo de questão. Show! Agora, o que eu vou fazer? Eu vou entender quais são os princípios que eu tenho que seguir para resolver esse tipo de questão, beleza? Então vem comigo. Para associar esses elementos, usaremos uma tabela para organizar as informações. Então, o objetivo da tabela é só questão de você organizar. Importante, quais são os dois princípios que eu tenho que seguir para esse tipo de questão? São dois princípios que eu chamo de premissas, tá bom? Duas coisas que você vai ter sempre que fazer nesse tipo de questão. Qual é a primeira? Aqui, ó. A primeira. As informações do enunciado são sempre verdadeiras. Quem já está estudando raciocínio lógico há um tempo, de repente já se deparou com aquele tipo de questão assim: poxa, eu tenho 3 ou 4 proposições, aí a questão me fala, ó, dessas 3 ou dessas 4, só uma é verdadeira, ou só uma é falso. Aí parece que você tem que fazer papel de como é que eu vou dizer aí? De investigador, né? Vamos dizer assim, de detetive. Você vai ter que descobrir quem fala a verdade, quem fala mentira. Isso é um outro assunto dentro do raciocínio lógico. É o que a gente chama de verdades e mentiras. Na associação lógica, esse tipo de situação não acontece. Quando ele me dá aquelas informações, você vai partir da ideia de que aquelas informações, elas são verdadeiras, tá bom? Então, esse é o princípio básico. O segundo, cada elemento
de uma característica se associa a apenas um elemento de uma outra característica. E essa aqui, ó, é fundamental. Essa é fundamental. Cada elemento de uma característica se associa a um elemento de uma outra característica. Essa aqui é a dica principal. O que eu quero dizer com isso? E eu vou até voltar a ficar grande aqui na tela. O que eu quero dizer com isso? Ó, se eu tenho um elemento de uma característica, por exemplo, uma pessoa. Vamos dar exemplo aqui. Ana, Beto e Carlos. Aí eu falo, Ana, Beto e Carlos. Um é advogado, o outro é motorista e o outro é engenheiro. Aí você descobre que a Ana é a engenheira. Aí o que você vai ter que pensar? Sempre, se a Ana é engenheira, eu vou colocar na minha tabela que ela não pode ter outra profissão. Aí nesse momento você pode estar pensando, mas Felipe, peraí, uma pessoa pode ser advogado e professor, pode ser médico e professor, na vida real, eu sei, mas para esse tipo de questão não. É sempre uma relação de 1 para 1. Então significa que se a Ana é advogada ou se a Ana é engenheira, não importa, ela não vai poder ter outra profissão. E mais, se ela é a engenheira, mais ninguém vai poder ser engenheiro. E isso vai ter uma consequência importantíssima na nossa tabela, que é o grande macete. Se eu descubro que a Ana é engenheira, eu vou colocar um Vzinho ali, para indicar que ela é engenheira. Todas as outras profissões da Ana vai ser falsa, porque ela não vai poder ter outra profissão. E a profissão de engenheira para as outras pessoas também vai ser falsa. Porque aqui, lembra daquela música antiga, né? Quem tem mais tempo aí? Ado, cada um no seu quadrado, lembra disso? É mais ou menos por aí. É cada um com a sua característica. Então, nesse tipo de questão, se eu sou professor, você não pode ser professora. E eu também não posso ter outra profissão. E o que vai acontecer na nossa tabela? Quando eu descobrir que um item é verdadeiro, o macete é no automático eu colocar a linha e a coluna falsa. Sempre. Então, descobrir um item verdadeiro, linha e coluna falsa. Se você está anotando, se não está, não tem problema, tá bom? Eu vou depois disponibilizar para vocês, vou colocar aí o número, se você ainda não tem meu WhatsApp. Quem veio aqui para o chat, tá bom? Quem entrou aqui no chat, não, na nossa live, porque recebeu minhas mensagens aí no WhatsApp, já tem meu número, né, do WhatsApp, então você pode mandar que eu te mando esse material aqui, não tem problema não, tá bom? Me manda aí que eu te mando esse material, nossa família tem que ser unida, não é? Então, mas eu te mando esse material, mas se você estiver anotando alguma coisa, coloca essa observação aí, coloca sempre, se eu coloco verdade na tabela, a linha e a coluna dessa verdade eu vou preencher com falso. Por quê? Cada linha e cada coluna só pode ter um item verdadeiro. Todo o restante vai ter que ser falso. Tá bom? Então, achei um item verdadeiro. Linha e coluna é falso. Se eu descobrir que naquela linha tudo é falso, só está faltando um espaço, então aquele espaço é verdadeiro. Porque cada linha e cada coluna só pode ter um item verdadeiro. Só um, mais nenhum item. Só um, tá bom? A relação é de 1 para 1. Uma pessoa tem que ter uma profissão. Ou uma professora tem que morar em uma cidade. E a profissão dela vai ser sempre diferente das outras. Beleza, pessoal? E aí, como é que tá? Ficou clara a explicação? Então vamos ver um exemplo agora e eu volto para falar com vocês. Vamos lá. Vamos ver um exemplo. Aqui. Olha esse exemplo. Deixa eu ficar pequeno aqui para não te atrapalhar. 3 técnicos, Amanda, Beatriz e Cássio, trabalham em um banco. Então aqui, ó, 3 pessoas. Amanda, Beatriz e Cássio. Show.
Um deles trabalha no complexo computacional, o outro na administração e o outro na segurança do sistema financeiro. Parou. Olha para mim. Observa que aqui já dava para você, na hora de estar lendo a questão, você fala, lembrei do maluco do Felipe lá, ó, o cara lá da live lá, malucão. Por quê? Aqui eu tenho 3 pessoas e ele me dá três setores que eles trabalham, tá vendo? Um no complexo, um na administração e um no sistema financeiro. Ele está associando, botar assim, 3 pessoas a 3 setores, associando elementos, pessoas e setores, beleza? Então você já identifica que isso aqui é uma questão sobre associação lógica. Então vamos lá, ó. Vou construir a minha tabela. Aqui eu tenho a Amanda, tá bom? Quem é a outra pessoa aqui? Deixa eu voltar. Beatriz e Cássio. Amanda, Beatriz e Cássio. Um trabalha no complexo computacional, administração e segurança. Então, ó, complexo, administração e segurança. Aí eu vou separar aqui, ó. Tá bom? Aqui são os setores. Setores. Show de bola. Depois, ele fala o seguinte: a lotação deles é São Paulo, Rio e Porto Alegre. Então, ó, lotação. Lotação. São Paulo, Rio e Porto Alegre. Então, olha para mim nesse momento. Eu tenho 3 pessoas, tá bom? Associada a 3 setores e 3 lotações. Beleza? Então, eu tenho que descobrir qual é a pessoa que está em respectivo setor e qual a pessoa que está na sua respectiva lotação. É sempre de 1 para 1. Eu não posso ter nesse tipo de questão uma pessoa em dois estados, vamos dizer aí, 2 cidades, né? Porque tem Porto Alegre, 2 cidades. Ou uma pessoa que trabalha em 2 setores. Eu não posso ter isso. Beleza? É sempre a relação de 1 para 1. Aí vamos lá. Cássio trabalha na segurança do sistema financeiro. Então, eu volto para a tabela. O Cássio está aqui, ó. Ele trabalha, aonde que ele disse? Vamos com calma. Na segurança. Então, o Cássio trabalha na segurança. O setor dele é a segurança. Então, aqui é verdadeiro. Aí, pensa comigo, de acordo com a explicação. Se ele trabalha na segurança, ele pode trabalhar em algum outro setor? Não, porque a relação é de 1 para 1. Então, ele não pode estar no complexo e nem na administração. E outra coisa, se o Cássio é da segurança, mas ninguém pode ser. Lembra do A, cada um no seu quadrado? É cada um com a sua característica. Não vai ter repetição de característica. Logo, esse B aqui não pode estar na segurança, porque a segurança é do Cássio, e o A também não pode. Por isso que eu te disse que a principal dica, o macete é: um item verdadeiro vai gerar linha e coluna falso. Um item verdadeiro sempre gera linha e coluna falso. Sempre. Tudo bem? Beleza? Vamos seguir. O que está lotado em São Paulo trabalha na administração. Aí repara, o que ele está dizendo é: quem trabalha em São Paulo está na administração. Só que quando eu olho a tabela, eu não sei quem está em São Paulo. O que ele está dizendo é: o cara de São Paulo trabalha na administração. É isso que ele disse. Agora, quem é esse cara? Eu não sei. Então pode ser que na hora que você estiver lendo o enunciado,
você leia alguma informação que não dá de imediato para preencher na tabela. O que você faz? Você pula, continua as outras informações e depois você volta para usar essa informação que você pulou. Tudo bem? Então vamos pular essa informação. Amanda não está em Porto Alegre e não trabalha na administração. Então, Amanda, tá aqui, ó. Não está em Porto Alegre, nem trabalha na administração. Aí, nesse momento, você para e olha para a tabela. A Amanda, ela não está na administração. Por quê? Porque a questão disse. E ela não está na segurança. Porque quem está na segurança é o Cássio. E eu não posso ter a mesma característica se repetindo para duas pessoas diferentes. Bom, ela tem que estar em algum lugar. Se ela não está na administração e nem na segurança, só sobrou para ela estar aqui, ó. Por quê? Porque obrigatoriamente, em cada linha e em cada coluna, tem que ter um item verdadeiro. Sempre. Isso é regra. Sempre. Então, se eu estou vendo tudo falso e só sobrou um espaço, aquele espaço é verdadeiro. Bom, se eu tenho um item verdadeiro, qual é o macete? A linha dele é falsa e a coluna dele é falsa. Então, aqui é falso também. Pessoal, é no automático. Verdadeiro, linha, coluna, falso. Esse é o maior macete para esse tipo de questão. É infalível esse macete. E aqui, se o B aqui, quem é o B? É a Beatriz? Beatriz. A Beatriz é falsa aqui, ó, e falso aqui. Então, só está faltando o verdadeiro aqui. Repara que nesse momento, você já descobriu o setor de cada um. Felipe, e agora? Agora a gente vai voltar lá para aquela informação que nós pulamos. Que falava, ó, quem está em São Paulo trabalha na administração. Quem está em São Paulo trabalha na administração. Só que eu já descobri, ó, botar uma cor diferente. Eu já descobri que quem está na administração, ó, é a Beatriz. Quem trabalha em São Paulo é da administração. A Beatriz é da administração. Então, é ela que está em São Paulo. Então, a Beatriz está em São Paulo. Tá bom? Se eu acho um item verdadeiro, qual é o macete? Falso na linha e falso na coluna. Agora você passa o olho. Olha aqui. Olha a primeira linha, ó. Falso, falso. Então, o espaço que está faltando é o verdadeiro. Olha a última coluna. Falso e falso. O espaço que está faltando é o verdadeiro. Se eu tenho o item verdadeiro, a linha dele é falsa. E você consegue preencher toda a sua tabela. Agora vamos para a pergunta? Olha a pergunta. Quem está lotado em São Paulo e quem trabalha no complexo? Então, São Paulo e complexo. Deixa eu mudar a cor. São Paulo está aqui, ó. São Paulo está aqui. É a Beatriz. E quem está no complexo? Complexo está aqui. É a Amanda. Beatriz e Amanda. Beatriz e Amanda. Tá aqui, ó. Gabarito, letra D de dado. Beatriz e Amanda. Beleza, galera? E aí, o que vocês acharam?